linho fino, pelos de cabra, pele de carneiro tingidos de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E aí continua nos falando. Mas o que eu queria que Deus colocou no meu coração, que eu queria frisar com vocês, é exatamente o versículo 2, que a gente começou lendo, que nos diz: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Amém, queridos? E o que o Senhor quer dizer com isso? A palavra do Senhor nos diz que Deus não pediu uma oferta obrigatória, mas o Senhor, ele queria uma oferta voluntária, uma oferta com todo o coração. E ele diz que todo homem que o mover o coração para isso, ou seja, a oferta dessa passagem que o Senhor ele estava pedindo para que fosse construído o tabernáculo onde ele habitaria ali, não era uma oferta que o Senhor estava obrigando a levar, mas era uma oferta que o Senhor queria que fosse dada de todo o coração. E quando o Senhor colocou esse versículo no meu coração para trazer nessa noite, eu entendo que é assim hoje, comigo e com vocês. Quando o Senhor nos pede algo, Ele não quer que seja dado de forma obrigatória, Ele não está nos obrigando, mas Ele quer que a gente dê de todo o nosso coração. Seja o dízimo, que nós sabemos que é o mandamento, seja a oferta que a gente separa, com o Senhor anseia de nós, é que a gente prepare na nossa casa ou aqui na igreja, mas com todo o coração. Que a gente chegue diante do altar e entregue para Ele com todo o nosso coração. O Senhor, Ele espera de nós, não só quando a gente prepara a nossa oferta, mas quando a gente vai cantar um louvor de adoração para Ele. Ele não quer que a gente prepare algo de qualquer maneira. Ele quer que a gente entregue a Ele com o nosso coração. Seja um louvor, seja uma oração, seja uma participação nas coisas do Senhor aqui na casa dEle. Então, queridos, que a gente venha entender nessa noite que o Senhor, Ele se alegra quando a gente entrega o nosso melhor de coração. Não adianta a gente preparar uma grande oferta, uma grande quantidade e trazer para o Senhor de qualquer jeito, porque Ele vê, Ele sabe o que se passa na nossa mente e Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Então, queridos, não importa o valor, o Senhor, Ele não nos obriga a nada. Ele quer que a gente venha dar ofertas e o louvor e tudo que a gente for dar a Ele de forma voluntária. E com certeza Ele vai se alegrar e vai se agradar da minha e da sua vida. Amém, queridos? Você que entendeu isso nessa noite, quer ofertar, quer dizimar, levanta suas mãos, que os irmãos estão ali nos corredores com os envelopes. Amém? Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra alguém, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Amém, glória a Deus. Feche os teus olhos, estenda suas mãos para cá, para o altar, amém? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, Pai, nós exaltamos o teu santo nome, Paizinho amado, colocamos esse momento dos dízimos e da oferta na tua presença, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de cada um que pôde ofertar, dizimar nessa noite, Paizinho amado, e que nós venhamos ter o entendimento, Senhor, que tudo que nós formos fazer, Senhor amado, que for para Ti, que a gente venha dar com o nosso coração alegre, com o nosso coração disposto. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor?
Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém? Ainda de pé, queridos, vamos orar com o Ministério Infantil para que eles possam sair? Papai do céu, abençoe nós, abençoe a salinha, abençoe o culto em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Possa sentar, fique à vontade. Eu queria passar rapidamente, nós estamos na semana, né, que é a virada de mais um mês, graças a Deus por isso, até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Então, nós estamos na última semana do mês, eu tenho alguns recados para a igreja, amém, queridos? Então, o nosso primeiro recado da semana é que esta semana nós estamos começando mais uma semana de oração. Nós estamos nos mobilizando mais uma vez antes do culto de celebração da ceia do Senhor, para que nós possamos estar juntos aqui na igreja, orando, intercedendo pelas nossas causas, intercedendo um pelos outros. A igreja estará aberta todos os dias da semana, às 7h30 da manhã e às 8h da noite. Seja você o intercessor da sua casa e da sua família. São 40 minutos apenas de oração. E eu acredito que são 40 minutos extremamente valiosos que abrem portas nos céus. Seja conosco, 7h30 da manhã e 20h, 8 da noite, durante toda a semana, de segunda a sexta-feira. Amém? Também temos essa semana, no sábado, dia 2, às 15h, nós temos o culto do Ministério Infantil. Como de praxe, todo sábado antes da ceia, as professoras do Ministério Infantil estão se organizando para que os nossos pequeninos tenham um culto especial para eles. É algo além daquilo que eles já recebem todo domingo ali no Ministério Infantil. É algo realmente preparado especialmente para eles. Você pai, você mãe, traga seu filho para cá, 15h no sábado, dia 2. E domingo que vem, nós teremos a celebração da ceia do Senhor, às 9 da manhã e às 19. Amém, queridos? 9 e 19, celebração da ceia do Senhor. Você é o nosso convidado especial. Eu costumo dizer que há um lugar à mesa esperando por você. Venha celebrar conosco a ceia do Senhor. Mas eles não sabem. Ai, desculpa, gente, a fofoca antecipada. É que de manhã vocês não estavam aqui, né? Não dá para deixar você dar recado. Eu estou fofocando, assim, uma coisa que aconteceu de manhã. O pastor vai explicar depois. Depois ele explica para vocês melhor. Eu explico? Ah, então tá. Então, segundo o nosso pastor, algumas pessoas estavam conversando com ele, perguntando sobre se os cultos da manhã iriam continuar daqui para frente, como seria. Todo mundo perguntando, todo mundo perguntando. O pastor ponderou muito, principalmente para quem está no Ministério de Louvor, né, que está de manhã, está à noite, a mesma escala. Nós achamos que ficaria um pouco pesado, e o pastor ponderando. E o próprio pessoal do Ministério de Louvor, aqueles que são os mais fixos, os instrumentos que sempre estão, nós do vocal a gente vai, né, se dividindo, mas os instrumentos quase sempre são os mesmos, as mesmas pessoas. Eles toparam e disseram, por mim tudo bem, então tudo certo. Então, no mês de maio, nós ainda vamos continuar com os cultos pela manhã também aqui na igreja. Por isso, a celebração do Senhor será às 9 e às 19. O pastor falou de manhã, eu fofoquei para você sem ele falar, mas tudo bem. Faz parte. Amém, queridos? Antes de entregar o microfone para o pastor, quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém? Ali tem um casal. Glória a Deus pela sua vida. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Alguém mais pela primeira vez? Não? Só o casal? Então, não vão embora, por favor. Antes de falar com esse casal que está aqui à frente, Lilian e Rodrigo, eles têm um recadinho especial e um presentinho, um mimo para todos aqueles que nos visitam. A gente tem esse pequeno agrado, não vai embora sem falar com eles e sem me dar um abraço. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, por favor, livro de Lucas, capítulo de número 15. Versículo de número 8. Quando você procura, quero reforçar para você estar conosco em oração nessa semana.
prostrado buscando a Deus. E Deus tem respondido às nossas orações, amém? Glória a Deus. Deus é um Deus presente, amém? A forma que nós temos de nos comunicar com Deus é por meio da oração. Não existe outra forma, senão por meio da oração, amém? A forma que Deus fala conosco é por meio da sua palavra, a forma que nós falamos com Deus é por meio das orações. Então que nós possamos estar aqui nesses dias para poder falar com Deus e colocar diante de Deus. A Bíblia diz que nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas necessidades, amém? Não só como igreja, estaremos em consagração como igreja, mas também colocando a nossa realidade, a nossa vida, a nossa família diante do Senhor, amém? As nossas causas, para que Deus possa estar intercedendo e agindo em nosso favor, amém? Glória a Deus. Nós vamos começar no próximo mês, eu acho que eu não me lembro, estava ali conversando, não vi se a pastora falou sobre isso. Nós vamos falar sobre uma série de mensagens, Fé para o Impossível. Amém? Essa seria a série de mensagens para esse mês. No entanto, na semana de oração do mês passado, Deus me trouxe uma outra direção, pediu que eu aguardasse aquela série de mensagens para que nós pudéssemos estar nesse mês falando sobre o amor de Deus. Então nós vamos começar uma série de mensagens, Fé para o Impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz o seguinte: por algum acaso há algo impossível para Deus? Há alguma coisa impossível, sim ou não? Não, amém? Quando nós unimos, querido, a onisciência, a onipresença, o poder soberano de Deus com a nossa fé, os milagres acontecem. As realidades são mudadas e transformadas para a glória do nome dEle. Amém? Glória a Deus. Se você achou, a gente lê Lucas 15, versículo 8 até o 10, que vai dizer assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando a convoca aos amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Fecha seus olhos, vamos falar com Deus. Vamos nessa noite ministrar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Nós te damos graças, papai. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, neste lugar, Deus. Primeiramente, Senhor, te louvamos por aquilo que o Senhor já fez, ó Pai, nesta manhã, Deus, neste lugar, Deus. Vidas, Senhor, tiveram um encontro contigo, Senhor, Deus. As barreiras, as muralhas, Senhor Deus, que estavam, Senhor, nos separando do Senhor, Pai. Nessa manhã, Pai, foram quebradas e não será diferente, Pai. Nós temos orado, Senhor Deus, nós temos intercedido e nós temos caminhado, Senhor, no Teu passo, Pai. Diante daquilo que o Senhor tem nos pedido, Pai. Senhor, e o Senhor tem nos pedido, ó Pai, para expressar e falarmos do Teu, Pai, maravilhoso, Pai, e excelso amor. Pai, que em nome de Jesus, Pai, não seja diferente, Pai, nessa noite. Que a Tua glória, a Tua graça e o Teu nome, Pai, seja, Senhor, glorificado neste lugar. Assim nós oramos, Pai, nessa noite, no nome santo de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Querido, nós estamos fechando hoje a nossa série de mensagens. E que bem disse o Andrei, que foi muito pontual, onde nós falamos e aprendemos sobre o amor de Deus. Falamos o quanto Deus nos ama e entendemos o quanto nós somos amados por Deus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus te ama de uma forma tão estrondosa. Amém? Queridos, nós usamos e falamos sobre várias coisas relacionadas ao amor de Deus. E eu quero nessa noite, querido, de uma forma simples e rápida, tentar você enxergar o amor de Deus diante de uma outra perspectiva. Por isso eu quero trazer o tema da mensagem dessa noite para nós, para o nosso coração, e eu quero falar do amor de Deus como a fonte da esperança. Vamos falar junto? Diga assim: o amor de Deus é a fonte da esperança. Amém? O amor de Deus, querido, é a fonte da esperança. E se existe algo que nós precisamos ter, é esperança. E eu sei que talvez você possa dizer assim: pastor, como ter esperança
num mundo tão caótico? Como ter esperança, pastor, num tempo de tantas lutas e de tantas dificuldades? Como crer, pastor, diante desse tempo? É simples, querido, é nos firmarmos e nos agarrarmos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 7, ele fala algo, querido, interessante. Ele diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O versículo 8 ele vai dizer: o amor nunca falha. Diga comigo, diga: o amor nunca falha. E qual é o amor, querido, que nunca falha? O amor de Deus. Você sabe que se você já foi em alguma cerimônia, e talvez algum padre ou algum pastor ministrou essa cerimônia, provavelmente, querido, ele possa ter usado esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 7, onde fala sobre o amor. Porque é um texto muito peculiar, querido, no que diz relação, no que fala em relação ao amor. Só que, no entanto, querido, nós precisamos entender algo. O quê? Que existem alguns amores. E o amor que esse texto está se referindo não é o amor, querido, que nós chamamos de amor eros. O que é o amor eros? É o amor de um homem por uma mulher. Ainda que nós possamos usar o texto para falar na perspectiva do amor eros, o texto não está falando de um amor eros. O texto está falando, querido, na perspectiva do amor ágape. O que é o amor ágape, querido? O amor ágape é o amor sacrificial de Deus por mim e por você. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo que o amor nunca falha, não é o amor de um amigo por outro amigo, não é o amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, de um discípulo, querido, para um líder. Não é sobre esse amor. O amor que não falha não é o amor dos homens, é o amor de Deus. Então, se existe um amor que nós podemos, querido, nos firmar e confiarmos a fim de termos esperança, é o amor de Deus. O amor de Deus é uma arma infalível. O amor de Deus é capaz, querido, de mudar situações que por vezes nós acreditamos que elas não poderiam ser mudadas. Você já viveu ou está vivendo talvez na sua vida, querido, situações que você diz assim: não, isso não tem jeito. Quem já viveu isso? Acredito que todos nós. Mas quando o amor de Deus é manifesto sobre a nossa vida, o impossível acontece. O que seria incapaz de ser mudado e transformado, é transformado. Por quê, pastor? Olha o que o Paulo diz em Colossenses 3,14. Ele vai dizer o seguinte: sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor de Deus pode tornar perfeito aquilo que é imperfeito. Por isso, querido, que quando Deus alcança a vida de um homem e de uma mulher, a vida desse homem e dessa mulher é transformado. Quando nós entendemos e compreendemos o amor de Deus, nós vamos entender que o amor de Deus, querido, vai muito mais além do que nós simplesmente entendemos e compreendemos acerca do mesmo. Me parece que o apóstolo João consegue expressar isso de uma forma muito clara. João capítulo 3, versículo 16, você conhece? Sim ou não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo estava um caos por causa do pecado, sim ou não? Sim! O que João está dizendo é o seguinte: o amor de Deus é o antídoto para todo o mal. Devia ter ouvido um amém muito mais alto, né, pastor Rafael? O amor de Deus é o antídoto para todo mal. Talvez você chegou aqui hoje triste, desanimado, sem esperança.
com pouca confiança. Mas, querido, eu espero que o amor de Deus te alcance de uma forma tão profunda. E você compreenda esse amor, querido, que foi expressado por Deus por meio da pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E que isso, nessa noite, possa trazer esperança ao seu coração. Amém? Eu quero falar sobre 4 expressões desse amor sobre nossas vidas para a gente fechar essa série de mensagens. Amém? A primeira expressão, querido, o amor de Deus nos encontra. Vamos falar junto? Diga comigo. O amor de Deus nos encontra. Um dos textos que nós mais trabalhamos nesse mês foi Lucas capítulo 15. É o texto que está aberto diante de nós, na nossa Bíblia nesse momento. Lucas capítulo 15, eu já expliquei para você, querido. É Jesus contando uma parábola, e essa parábola está dividida em 3 histórias. E sabe o que é mais interessante? Que nós podemos chamar, querido, o livro de Lucas, ou o capítulo de Lucas, o livro ali no capítulo 15, nós podemos dizer que isso é a face do amor de Deus revelado. Lucas capítulo 15 nada mais, nada menos é do que considerado o capítulo do amor. Porque fala sobre 3 histórias. A primeira história, uma ovelha perdida. E um pastor indo atrás dessa ovelha. A segunda história fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. E perde essa dracma e procura de forma diligente até achar. A terceira história, um pai que tem um filho que se perdeu, que foi embora. E quando esse filho se arrepende e volta, a Bíblia diz que esse pai, querido, está de braços abertos, esperando esse filho. Falamos sobre a parte A e sobre a parte C. Falamos aqui nesses dias sobre ovelha perdida, sobre filho que foi embora e que voltou. Mas nós não falamos sobre a parte B de Lucas capítulo 15. E eu quero fechar nessa noite falando exatamente sobre isso. Sobre esse texto que nós lemos. O Lucas 15 fala de uma mulher que tem quantas moedas? 10 moedas. E a Bíblia diz que essa mulher de repente perde uma dessas moedas. Ela se dá em conta que o quê? Que agora ela só tem 9. Você sabe que toda moeda, querida, ela sempre teve e sempre terá um valor monetário. E o valor monetário de uma dracma, nos dias em que Jesus está contando essa parábola, equivale a um dia de serviço. Então a Bíblia diz que essa mulher tem diante das suas mãos, ou guardado na sua casa, 10 dracmas, 10 dias de serviço. De repente ela vai olhar e vai se dar conta, pastor Rafael, que ela perdeu uma das dracmas. Ela perdeu um dia de serviço. Ela perdeu algo que tinha um valor. Não só sentimental, mas monetário. E o que aquela mulher faz, segundo o texto, ela se importa com aquela moeda. E ela vai atrás da moeda, acende a luz, varre casa. Você conhece a história, não vou me deter a isso. Até achar, e quando acha, ela faz uma festa, ela celebra. Por quê? Porque a moeda tinha valor. Só que o interessante, querido, é que o ponto central dessa parábola não está ligado, não é referência, não é valor, não é algo monetário. O que Jesus estava querendo falar, querido, simplesmente era, assim como uma moeda tem um valor monetário importante, é importante para vocês, assim uma vida é importante para mim. O que Jesus estava querendo expressar é que uma vida, ainda que perdida, ela tem valor. Por quê? Porque a moeda não estava de posse daquela mulher, sim ou não? A moeda estava perdida, mas a moeda, por estar perdida, não perdeu o seu valor. O que Jesus, querido, está falando conosco nessa noite, nesses dias, é que moedas, ovelhas, filhos, pessoas que estão perdidas, talvez tenham perdido o valor, talvez tenham caído no nosso esquecimento, mas não caíram no esquecimento de Deus. Por quê? Porque para Deus essas pessoas têm valor.
A Bíblia diz que aquela mulher sentiu falta. Meu Deus. Deus sente falta. Deus sente falta. De quem que Deus sente falta, pastor? De valores monetários? Não. Deus sente falta de almas, de vidas, de filhos. Para muitos, querido, uma pessoa não faz diferença. Assim como aquela mulher, se tivesse o seu senso de valor, querido, corrompido, talvez ela poderia dizer: ah, mas ainda me sobrou 9. Tá bom. Para muitos de nós, se faltar uma alma, se faltar um irmão, a gente não está nem aí. Ah, mas é só um irmão. Mas é só mais uma pessoa, é só mais um adolescente, é só mais um jovem. É só mais um que deixou de vir, é só mais um que não está vindo, é só mais um que está frio, é só mais um que está indo no caminho da perdição. Isso, querido, é o nosso conceito, isso é o nosso senso de valor, mas a Bíblia nos chama não para olhar na nossa perspectiva, não na nossa ótica, não no nosso senso de valor, mas a Bíblia nos chama para nós olharmos na perspectiva dos céus, na perspectiva de Deus. Para Deus, uma pessoa faz toda a diferença. Uau! Para Deus, uma pessoa faz toda a diferença. Santo Agostinho tem uma frase que diz assim: Deus nos ama como se houvesse apenas um de nós. Nós falamos essa frase esses dias no culto. Deus, Ele nos ama como se houvesse apenas um. Deus está em busca, querido, dos seus filhos. Aqueles que estão perdidos, mas também daqueles que estão entre nós. Deus sempre esteve em busca de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não foi você de sua livre e espontânea vontade, nem eu pela minha livre e espontânea vontade, que fomos em direção a Deus. Era Deus que estava à nossa procura. Se hoje nós podemos dizer: pastor, nós temos um relacionamento com Deus, Ele é Senhor da minha vida, a glória não é nossa, a glória é dEle, porque Ele que estava nos procurando. Talvez você está sentado aqui hoje, talvez você ainda não conhece Jesus, talvez você ainda não tenha entregue a sua vida para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você não veio porque você quis. Você não veio talvez porque alguém te convidou. Ah, eu vou porque alguém... Não. Se alguém te convidou foi porque Deus usou essa pessoa para te convidar. Porque quem te convidou na verdade não foi a pessoa, foi o próprio Deus. Nós não encontramos Deus por acaso. Quem nos encontrou foi o amor dEle. Deus está à nossa procura. Não sei se isso te gera esperança nessa noite, mas eu poderia ir embora só com esse ponto e dizer: Deus está à nossa procura. Que amor é esse, querido? Que amor é esse? Que fantástico é isso, um Deus sobrenatural que com apenas, não vou dizer uma, mas com algumas palavras, Ele criou tudo que existe hoje. Tudo que é conhecido, todo o universo, todo o mundo, tudo foi criado pela onipotência desse Deus. E a Bíblia nos garante que o amor desse Deus está à nossa procura. Segunda expressão desse amor, querido. O amor de Deus é um amor que nos perdoa e nos aceita.
Deus está à nossa procura, amém? E quando Deus nos encontra, e nós encontramos a Ele, esse amor se manifesta de uma outra expressão. Qual a expressão? A da aceitação e a do perdão. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, no versículo 8, vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda santos. Sim ou não? Sendo nós bons, sim ou não? Não, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Cristo morreu por nós, ou seja, Deus manifestou o seu amor por nós, ainda sendo nós pecadores, ou seja, pessoas que não merecem. Mas a despeito de não merecer, querido, porque todos nós somos pecadores, ainda assim Deus nos ama, Deus nos perdoa e Deus nos aceita. Você sabe qual foi a primeira consequência do pecado original? O pecado original é o pecado Éden, o pecado de Adão, na desobediência a Deus. Você sabe qual é a primeira consequência? A fuga. A Bíblia diz que a primeira coisa que Adão fez foi fugir. A primeira coisa que Adão fez, querido, foi se esconder. E o Deus que todos os dias, na viração do dia, descia para se relacionar, para falar com Adão, a Bíblia diz que aquele dia, ele desce e procura, e não acha, como se Deus não soubesse, mas obviamente que Deus sabia. Mas Deus queria ouvir de Adão, e ele faz aquela pergunta: Adão, aonde você está? Como que ele diz assim, por que você está tentando se esconder de mim? Aí Adão vai dizer o seguinte: ouvi a tua voz e tive medo. Por que Adão teve medo? Porque ele sabia que ele tinha transgredido a lei, ele sabia que ele tinha quebrado e falhado com Deus no relacionamento. Ele sabia, querido, que ele tinha se tornado pecador, e a primeira coisa que o pecado faz é nos afastar, é nos colocar, querido, numa posição controversa à direção de Deus. Num caminho contrário, é Deus vindo em nossa direção e nós fugindo de Deus. Isso que o pecado faz. Foi isso que aconteceu com Adão. É isso que acontece conosco muitas vezes. Pastor, mas por que aconteceu com Adão dessa forma? Porque Adão não compreendeu plenamente quem era Deus. Ainda que relacionando-se com Deus todos os dias no jardim, ele não compreendeu plenamente o Deus e o seu amor. Muitas vezes nós fugimos de Deus, do Deus que está à nossa procura. Por quê? Porque temos medo de não ser aceitos e temos medo de não sermos perdoados por Deus por causa da carga do pecado que nós carregamos. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida. Para Deus isso não significa nada. Charles Spurgeon tem uma frase, querido, que diz o seguinte: Deus é mais disposto a perdoar do que nós a pecar. Deus tem mais disposição em nos perdoar do que nós em pecar. Nós nunca conseguiremos pecar, querido, em tamanha quantidade em que esgote o amor e a misericórdia de Deus por nossas vidas. O perdão de Deus é maior do que os nossos pecados. Deus não nos rejeita por causa dos nossos erros. Pelo contrário, Ele nos chama de volta por causa do seu amor. Deus não nos ama por causa da nossa perfeição, não. Deus nos ama porque nós somos a sua criação.
Um pai não ama um filho porque o filho é perfeito, e nós sabemos que os nossos filhos não são perfeitos, sim ou não? Mas nós não deixamos de amá-los quando eles erram. Você já viu o camarada que se envolve nas piores coisas e de repente ele vai preso? Quem que vai visitar ele no presídio? A mãe. Porque a maior expressão nesse mundo em que nós vivemos, querido, de amor terreno, é o amor de mãe. A mãe nem sempre concorda com os erros do filho, mas isso não faz com que o filho seja imerecedor do seu amor. Ela ama ele porque ele é o quê? Filho. O amor de Deus, querido, ele nunca nos abandona. Se a maior expressão do amor no âmbito terreno é o amor de uma mãe, certa vez a Bíblia diz o seguinte, que Deus fala, pode uma mãe se esquecer de um filho? Pode o amor, escuta, o que Deus está dizendo é o seguinte, o amor de uma mãe pode falhar, mas o meu amor jamais irá falhar. O amor de Deus é um amor que nunca nos abandona. Paulo vai dizer em Romanos 8:38, você conhece o texto. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. A W. Tozer vai dizer o seguinte, o amor de Deus é infinito, imutável e eterno. O amor de Deus permanece para sempre. O amor de Deus, querido, não muda. O amor das pessoas pode mudar por você, mas o amor de Deus continua. A vida é assim, quando todos vão embora, Deus não nos abandona. Deus continua acreditando em você, mesmo quando mais ninguém, ou até mesmo você, não acredite mais em você. Deus continua acreditando em você. Se isso não gera esperança em você e no seu coração, acredito que mais nada possa gerar. Terceiro, o amor de Deus é um amor que transforma e restaura. Deus está à nossa procura, sim ou não? Quando Deus nos acha, Deus nos aceita e nos perdoa. Só que o Deus que nos aceita e nos perdoa, Ele tem uma missão a fazer. Qual é a missão? Nos restaurar e nos transformar. Deus não apenas encontra pessoas e perdoa, mas Deus, Ele muda as nossas vidas. Essa frase de John Wesley é sensacional. Deus não nos chama para permanecer como somos, mas para sermos transformados pelo seu amor. O amor de Deus é um amor que nos aceita e perdoa, com um objetivo. O objetivo do amor de Deus, nos aceitar e nos perdoar, não é que nós continuemos no pecado, mas é para que, por meio do seu amor, nós permitamos que Ele possa moldar e transformar a nossa vida. Quando nós permitimos, ou nos permitirmos, sermos trabalhados pelo amor de Deus, Ele tem o poder de mudar o nosso ser e a nossa vida. Deus quer transformar, querido, homens e mulheres, torná-los a cada dia melhores.
Martim Lutero, o pai da reforma protestante, diz: o amor de Deus não encontra pessoas dignas, mas cria pessoas dignas. Uau! Deus encontra pecadores, e é esses que Deus está em busca. Deus aceita, Deus perdoa, mas Deus quer transformá-los em pessoas dignas. Max Lucado diz: Deus ama você exatamente como você é, mas se recusa deixá-lo assim. Uau! Eu posso ser um pecador, Deus me aceita nessa condição, mas Deus rejeita me deixar assim. Se o amor de Deus é o vínculo da perfeição, Deus quer trabalhar na nossa vida, querido, para nos tornar pessoas melhores. Deus quer nos aperfeiçoar. E Deus fará de tudo para que isso aconteça, ainda que Deus precise nos disciplinar. Quem gosta de disciplina aqui? Hebreus 12:6, abre, vamos ler junto. Hebreus 12:6 diz o seguinte: porque o Senhor corrige, disciplina a quem? A quem Deus não gosta? Não, a Bíblia diz que Deus disciplina e corrige a quem ama. E ele melhora, ele diz assim: e açoita. Não ouvi. Só o pastor Silmar disse aleluia. E açoita a qualquer que recebe por filho. O que a Bíblia está dizendo? A qualquer um que Deus recebe por filho, o que Deus faz? Deus disciplina. Assim como nós, querido, que somos pais, em momentos da vida nós precisamos disciplinar os nossos filhos. E fazemos isso por qual razão? Porque nós somos maus? Não, porque nós queremos trabalhar o caráter dos nossos filhos, porque nós queremos ver que eles sejam transformados para pessoas melhores. Bota o outro versículo aqui, por favor, vamos melhorar o negócio. Se suportais a correção de Deus, vos tratará como filhos. Por quê? Que o filho há a quem o pai não corrige. Se nós temos na nossa consciência que nós somos filhos de Deus, nós entendemos, pastor Silmar, que Deus está trabalhando para nos tornar pessoas melhores. Ainda que para isso nós precisamos por vezes trabalhar, querido, e estar debaixo da disciplina de Deus. Eu sei que a gente não gosta de disciplina. Quem gosta? Mas se nós somos filhos, nós precisamos ser transformados. E a disciplina de Deus faz parte desse processo. Quer que eu leia mais um versículo para melhorar? Bota lá. Mas se estáis o quê? Sem disciplina. Se nós não aceitamos disciplina, se nós não queremos disciplina, da qual todos que são feitos participantes, ou seja, os filhos. O apóstolo Paulo diz: se você que se diz filho, mas está sem a disciplina, olha o que ele diz: na verdade você não é filho, então você é o quê? Bastardo. Você sabe que na cultura judaica não tem problema de alguém ser bastardo. Na cultura judaica não tem nem problema de alguém ser servo. Só que diante da cultura judaica, onde o texto está sendo escrito, na cultura judaica, a Bíblia vai dizer que o servo não conhece ao seu Senhor. Não tem problema em ser servo. Só não haverá relacionamento.
Conhecimento. Intimidade. Diante da cultura judaica, querido, não tem problema em ser bastardo, mas o problema de ser bastardo é que o bastardo não tinha direito à herança, porque a herança era dada somente a quem? Aos filhos. Então, se nós queremos a herança de Deus, se nós queremos o relacionamento de Deus, nós não podemos sequer ser servos e sequer ser bastardos. Nós precisamos ser filhos. Por vezes a vida está pegando pesado com a gente. E pega. Por vezes tem momentos que são difíceis, aonde a gente diz, não vou aguentar, não vou resistir. Já aconteceu com você? Ou talvez esteja acontecendo com você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Diante do Deus dos céus, do Deus que nos ama, do Deus que está usando o seu amor, e por vezes a sua disciplina, que torna a vida difícil para a gente, não desanime. Porque isso não é para acabar com você. Isso é simplesmente Deus aperfeiçoando você e tornando você uma pessoa melhor. Está vivendo dias difíceis? Fica firme. Se submeta ao processo. Se submeta à disciplina de Deus, querido. Porque é Deus trabalhando. Não para te destruir, mas para te transformar em alguém muito melhor, para a glória do nome dEle. A disciplina é uma expressão do amor de Deus. Olha para a pessoa que está do lado, diga para ela, não fuja da disciplina, é Deus te amando. Quarto, termino para a gente ir embora. O amor de Deus, querido, é um amor que nos abençoa. Qual foi a maior expressão ou manifestação, querido, do amor de Deus para com os homens? João 3,16. O Deus eterno deixando o seu trono. Se tornando homem, habitando entre nós. Vivendo uma vida sem pecado, sem mácula. Simplesmente para expressar o seu amor e simplesmente, querido, para que nós possamos obter, querido, os resultados e os frutos desse amor. E Ele morrendo na cruz do Calvário, se fazendo maldito por mim e por você. Essa é a maior expressão do amor de Deus. Só que essa expressão traz consigo alguns benefícios. O primeiro benefício da expressão do amor de Deus na cruz do Calvário é a reconexão. A Bíblia diz que por causa do pecado nós estávamos distantes de Deus. A Bíblia diz que o pecado ele nos separou de Deus. Você pega todo o Antigo Testamento, você vai perceber que o homem não podia mais se achegar a Deus por causa do pecado. Para que isso acontecesse, ele precisava de um mediador. A Bíblia diz que esse mediador é um sumo sacerdote, alguém que entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano. E esse trazia consigo todas as petições humanas, que estão distantes, separados de Deus, e ele então intercedia, ele falava com Deus, em favor desses homens. O pecado do Éden trouxe uma separação entre o homem e Deus, porque Deus não habita no meio do pecado. O homem que falava face a face com Deus, agora não tem mais a ligação com Deus. Desde o dia em que Deus colocou Adão para fora do jardim, essa conexão foi quebrada.
Só que a Bíblia diz, querido, que o dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do tabernáculo, o véu era o lugar de separação entre os homens e o ambiente sagrado, ou seja, o ambiente em que Deus ali habitava e ali Deus estava. A Bíblia diz que o véu desse tabernáculo foi rasgado de cima para baixo, não por mãos de homens, mas é Deus que está abrindo um novo e vivo caminho por meio da pessoa de Jesus Cristo. E agora o homem não precisa mais de um mediador, agora ele não precisa mais de um sumo sacerdote, agora ele pode falar com Deus, quando ele abre a sua boca, quando ele dobra os seus joelhos, quando ele vem para o altar, quando ele está no seu carro, quando ele está no caminhão, Gels, quando ele está caminhando pela rua, é simplesmente conectar-se com Deus. O sinal do Wi-Fi foi reconectado. O primeiro benefício, querido, é o homem sendo reconectado. É o acesso restabelecido. O segundo benefício, querido, é a eternidade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados à morte eterna, à separação eterna de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia vai dizer, querido, que ele vence a morte. Então agora a morte não tem mais poder sobre nossas vidas. Nós temos direito à vida eterna. Não por benefícios próprios, mas por graça, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Só que a Bíblia vai dizer que existe um terceiro benefício. Que terceiro benefício é esse, pastor? Efésios capítulo 1, versículo 3. E que vai dizer o seguinte: bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós passamos a ter acesso, querido, às bênçãos de Deus, querido, que estão nas regiões celestiais. É como se Cristo tivesse morrido, foi às regiões celestiais com uma chave, aberto uma porta, um baú, uma janela e nos dado acesso para que nós possamos acessar todas as bênçãos de Deus por meio da pessoa de Cristo. Paulo, para mim terminar, Paulo em Romanos 8:32 diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, perdão, antes os entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O amor manifesto de Cristo Jesus na cruz do Calvário não nos permite simplesmente falarmos com Deus, simplesmente vivermos a vida eterna, mas nos dá acesso às regiões celestiais, onde a Bíblia diz que Cristo conquistou todas as bênçãos para mim e para você. Billy Graham diz uma frase e eu termino. Se você pudesse colocar de pé. Billy Graham diz que o amor de Deus é a força mais poderosa do universo. Eu vou falar de novo. O amor de Deus é a força mais poderosa do universo. O mundo está em guerra. E a nação mais temida, sabe quem é? Os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque eles, belicamente, têm o maior poder e a maior força. Todos os inimigos tremem e temem diante dos americanos,
Porque supostamente eles têm a maior força de todo mundo. Só que isso não é uma verdade. A arma mais poderosa de todo mundo é o amor de Deus. Deus não só nos encontra. Deus não só nos aceita e perdoa. Deus não só nos transforma e restaura, como Deus quer concluir na nossa vida o processo. E Deus quer nos abençoar. Tudo isso fruto do amor de Deus pelas nossas vidas. Se isso não é suficiente para gerar esperança aos nossos corações, nada mais será. A arma mais poderosa do universo foi concedida não a uma nação, não a um reino, mas foi concedida por Deus aos seus filhos, que é o amor dele. Deus te ama. Deus quer te abençoar. Deus quer te ter com ele. Deus quer te ter por inteiro. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer perdoar os seus pecados. Deus quer te fazer um homem, uma mulher melhor. E Deus quer mudar a sua história aqui. Deus quer mudar a sua história. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Com tudo aquilo. O amor conquistou nas regiões celestiais. Por Cristo Jesus. Vamos cantar. Vamos mergulhar nesse amor. Vamos ser fortalecidos, inspirados essa noite. Talvez você chegou desanimado, cheio de acusações, de um peso, de um fardo nesse lugar essa noite. Eu me rendo ao vento de... Mas Deus quer trocar esse fardo essa noite. Troca o fardo com Ele, traz o peso, o fardo do peso da acusação, das lutas, das dificuldades. E volta para a sua casa hoje com o fardo de Cristo, o jugo que é leve e é suave. Sabe que fardo é esse? É o fardo do amor dele pela sua vida. Eu venho aqui essa noite, quando nós cantamos esse louvor, e você entendeu e se sentiu amado por Deus, e você quer entregar a sua vida para Jesus essa noite. No seu lugar, nós queremos orar com você. Você entende que hoje